Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem incapazes de sentir remorso? Por que você consegue ferir os outros e dormir tranquilamente à noite, enquanto pode se angustiar com uma palavra impensada dita semanas atrás? Algumas pessoas sentem remorso profundamente, outras não sentem nada. Carl Jung acreditava que essa diferença revela algo profundo sobre a relação entre consciência, alma e Deus. E se você já se esforçou para entender por que certas pessoas em sua vida parecem moralmente cegas, este vídeo pode finalmente lhe dar a resposta que você procura. Antes de começarmos, se você estiver interessado em explorar as profundezas da psicologia, da espiritualidade e da condição humana, inscreva-se no canal e junte-se à comunidade Império da Mente. Estamos construindo algo significativo aqui, um espaço para aqueles que se recusam a viver na superfície. 1. A culpa como sinal psicológico. Vamos começar com algo contraintuitivo. Jung não via a culpa como patologia. Em uma cultura que muitas vezes trata a culpa como algo a ser tratado com terapia, medicação ou descartado como tóxico, Jung a via como algo completamente diferente, um feedback do si mesmo. Pense na culpa como o sistema de alarme da sua psique. Ela não está lá para torturá-lo, ela está lá para alertá-lo quando algo está desalinhado. A culpa aparece quando suas ações violam seus valores internos, quando sua consciência está viva e funcionando, quando você ainda tem uma relação com o significado. Isso é crucial para entender. Culpa saudável não é o mesmo que vergonha neurótica. A vergonha diz, eu sou mau. A culpa diz, eu fiz algo que entra em conflito com quem eu realmente sou. Uma destrói o si mesmo, a outra o protege. Jung acreditava que a culpa é a evidência de um diálogo ativo entre o ego e o si mesmo, aquela versão mais profunda e completa de quem você é. Quando você sente culpa, significa que você ainda está conectado ao seu centro moral. Você ainda está ouvindo aquela voz interior. A ausência de culpa, portanto, não é liberdade, não é iluminação. Não se trata de força emocional. Trata-se de uma desconexão. É uma ruptura na relação entre suas ações conscientes e seus valores mais profundos. E quando essa conexão se perde, algo profundo morre dentro da psique. 2. Como a cegueira moral se desenvolve? Então, como alguém se torna moralmente cego? Como um ser humano perde a capacidade de sentir culpa? Jung acreditava que a cegueira moral não acontece da noite para o dia. Ela se forma por meio de um processo geralmente começando na infância, quando a psique aprende que a verdade é perigosa. Imagine uma criança que diz a verdade e é punida por isso, que demonstra vulnerabilidade e é ridicularizada, que expressa emoções genuínas e é instruída a reprimi-las. Com o tempo, essa criança aprende uma lição devastadora. A honestidade é perigosa e sentir profundamente só trará dor. Então, a psique se adapta. Ela se anestesia. Ela constrói muros. A consciência, que requer sensibilidade e autorreflexão, torna-se um fardo. E lentamente, camada por camada, a capacidade de sentir moralmente é enterrada. Isso é o que Jung chamou de entorpecimento psíquico. E eis o que o torna tão trágico. Esse entorpecimento não bloqueia apenas a culpa. Ele bloqueia a consciência de Deus. Bloqueia o acesso ao luminoso, ao transcendente, àquela sensação de fazer parte de algo maior do que você mesmo. Porque a questão é a seguinte: a culpa e a consciência de Deus vêm do mesmo lugar. Ambas exigem a capacidade de sentir, de refletir sobre si mesmo, de perceber quando você está desalinhado com algo mais profundo. Quando você bloqueia uma, você bloqueia a outra. Jung observou esse padrão repetidamente em seu trabalho clínico.
As pessoas que não conseguiam sentir culpa também não conseguiam sentir admiração, não conseguiam sentir reverência, não conseguiam sentir aquela sensação humilde de estar diante de algo maior do que elas mesmas. Seu mundo interior havia se escurecido, e é por isso que a cegueira moral é tão perigosa. Não se trata apenas de mau comportamento. Trata-se de uma desconexão fundamental da própria alma. 3. Narcisismo e a consciência silenciosa. Agora vamos falar sobre narcisismo, porque é aqui que as ideias de Jung se tornam quase assustadoramente relevantes para o nosso mundo moderno. Personalidades narcisistas, frequentemente, ignoram completamente o diálogo interno. Enquanto uma psique saudável pergunta: isso está certo? Isso está alinhado com meus valores? Como isso afetará os outros? A psique narcisista pergunta apenas: isso me beneficia? Isso me faz parecer bem? Posso me safar disso? Não há diálogo com a consciência. Há apenas uma estratégia. Jung alertou que, quando a consciência é ignorada por tempo suficiente, ela se cala. Não porque tenha sido integrada ou transcendida, mas porque lhe foi negada a atenção. E uma consciência silenciada é uma das coisas mais perigosas na psique humana. Porque eis o que acontece. Sem a força reguladora da consciência, o ego se infla, começa a acreditar em sua própria narrativa, perde a capacidade de se ver objetivamente. Cada ação é justificada. Cada mágoa é racionalizada. Cada manipulação é reformulada como força. Isso não é poder. Isso é amputação espiritual. Jung usou o termo psicopatia do espírito para descrever essa condição. É um estado em que a personalidade funciona, em que a inteligência pode até ser alta, mas a alma foi esvaziada. A pessoa caminha pela vida desempenhando o papel de um ser humano, enquanto lhe falta a essência do que nos torna verdadeiramente humanos, a capacidade de conexão genuína, de luta moral, de humildade perante algo maior do que nós mesmos. E a parte verdadeiramente perturbadora. Pessoas nesse estado muitas vezes parecem bem-sucedidas. Podem ser charmosas, realizadas, até mesmo admiradas. Mas, por baixo da superfície, existe um vazio, um oco onde o eu deveria estar. 4. Por que os empatas sentem o peso moral? E quanto àqueles no outro extremo do espectro? E quanto às pessoas que sentem culpa intensamente, às vezes até excessivamente, os empatas vivenciam a consciência vividamente. Frequentemente, carregam um fardo de peso moral que outros parecem descartar sem esforço. Eles carregam a responsabilidade pela harmonia nos relacionamentos, um profundo medo de errar e uma sensibilidade quase dolorosa ao sofrimento alheio. Se você é alguém que fica acordado à noite repassando uma conversa, se perguntando se disse algo doloroso, você sabe do que estou falando. Se você já se sentiu culpado por estabelecer um limite, porque se preocupou com o impacto que isso teria em outra pessoa, você entende esse peso. Jung acreditava que esse fardo não deve ser carregado sozinho, mas integrado aos limites. Eis a principal percepção. Se você sente culpa intensamente, significa que sua consciência não está apenas viva, ela está hiperativa, e embora isso possa parecer uma virtude, na verdade, pode se tornar uma prisão se não for equilibrado com autocompaixão e limites saudáveis. Porque eis o que frequentemente acontece com os empáticos. Eles se tornam tão sintonizados com a dimensão moral da vida que começam a carregar uma culpa que não lhes pertence. Sentem-se responsáveis pelas emoções dos outros. Pedem desculpas por existir. Diminuem-se para evitar causar qualquer desconforto. Esta é a consciência sem limites. E é tão desequilibrada quanto o narcisismo, só que na direção oposta.
Jung diria que o objetivo não é eliminar a sua sensibilidade, mas integrá-la ao autorrespeito, honrar a sua consciência sem deixar que ela o tiranize, sentir profundamente, sem se perder nos sentimentos dos outros. A jornada do empático é aprender que se pode ser moral sem ser altruísta. Pode-se ser compassivo sem se auto-aniquilar. Pode-se importar profundamente com o certo e o errado sem carregar o peso do mundo inteiro nos ombros. Então, onde isso nos deixa? A capacidade de sentir culpa não é uma fraqueza. Não é algo de que se envergonhar ou que deva ser medicado. É a evidência de uma relação interior com a verdade. É a prova de que sua consciência ainda está viva, de que sua alma ainda se manifesta, de que você não rompeu a conexão com algo mais profundo do que os desejos do seu ego. A percepção de Jung dissipa grande parte da nossa confusão moderna. Onde a consciência reside, a alma ainda se manifesta. E talvez, em um mundo que recompensa cada vez mais o narcisismo e pune a sensibilidade, precisemos ouvir essa mensagem mais do que nunca. Precisamos entender que a cegueira moral não é força, é morte espiritual, e que a capacidade de sentir culpa, quando equilibrada com a autocompaixão, é, na verdade, um dos indicadores mais profundos de saúde psicológica e espiritual. Então, se você já se sentiu culpado, se já lutou com o peso moral de suas escolhas, se já ficou acordado se perguntando se fez a coisa certa, saiba disto: essa luta é sagrada. Significa que você ainda está conectado. Significa que sua alma não se calou. E se esta exploração ressoou com você, faça-me um favor. Inscreva-se no Empire of the Mind. Estamos criando uma comunidade para pessoas que querem se entender mais profundamente, que se recusam a aceitar respostas superficiais e que acreditam que a psicologia e a espiritualidade importam. Junte-se a nós. Há muito mais para explorar. Até a próxima. Mantenha-se curioso, mantenha-se consciente e continue ouvindo aquela voz interior, mesmo quando for desconfortável. Principalmente quando for desconfortável, porque é lá que a verdade reside.